Olá, como vão? Tudo bem? Por aqui vai tudo bem. E eu espero que aí também, que você esteja bem. E se não estiver, tenha fé, vai ficar. Hoje eu quero falar no Salmo 104, versículo 15, ou verso 15. O Salmo é um livro de canções de poesia, todas inspiradas em Deus, nas coisas de Deus, coisas lindas que edificam a nossa vida. E Salmo 104 é uma poesia linda. O título diz: A glória de Deus é manifestada na criação. E no versículo 15 traz uma curiosidade para nós. Eu chamo de os 3 elementos imprescindíveis para um bom viver. Sim, Salmo 104, versículo 15, traz 3 elementos que não pode faltar na minha vida, na sua vida, para um bom viver. Vamos lá? E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Primeiro, vinho que alegra o coração, azeite reluz o rosto, e pão que fortalece o homem. O azeite, pela palavra de Deus, é a representação do Espírito Santo. Quando se fala de azeite, você liga logo automaticamente ao Espírito Santo. É esse azeite que tem que estar nas nossas lâmpadas, para que nós não sejamos pegos de surpresa naquele grande dia, aonde a parábola das virgens mostra, né? Que 5 virgens eram loucas. Elas dormiram, todas dormiram. Só que 5 dormiram, mas eram espertas, sábias. Elas encheram as lamparinas de azeite. As suas vidas estavam cheias do Espírito Santo. E o cansaço, pela demora do noivo, fez elas dormirem. Todas dormiram. O cansaço foi o mesmo, mas a reserva não. A vida era diferente. 10 virgens, porém 5 prudentes, 5 loucas, e 5 levavam azeite. 5 eram cheias do Espírito Santo. Quando gritaram, aí veio o noivo, todas acordaram. Mas 5 ficaram desesperadas, porque levaram uma vida sem azeite. Com pouquinho azeite. Não tinha reserva. Que eu e você possamos meditar nisso daí. O vinho alegra o coração. O azeite faz reluzir o seu rosto. E o pão fortalece o coração do homem. Que pão é esse? O pão, a princípio, é o próprio Jesus. E ele disse, lá em João, a palavra do Senhor diz lá em João: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui fala sobre o pão que fortalece o coração do homem. Esse pão é Jesus, o verbo, a palavra. O pão é Jesus, a palavra é Jesus. Então, que pão é esse que fortalece o meu e o seu coração? A palavra de Deus. Medite nela, de dia e de noite. A palavra do Senhor é o pão. A palavra de Jesus é o pão que fortalece o nosso coração. Coração forte, saudável. Não estou falando do coração de carne. Eu estou falando do coração de onde procede as saídas da vida. Eu estou falando do coração que é o seu espírito vivendo o dia a dia. Um coração forte, inabalável, de uma fé inabalável, coração forte, preparado para as pancadas da vida, preparado para as notícias ruins. Se alimente de pão, se alimente de Jesus, se alimente de sua palavra, e o seu coração vai estar forte.
Não estou dizendo que não vão haver pancadas na vida, que o seu coração não vai receber pancadas. Não estou aqui dizendo que fazendo isso, se alimentando da palavra, não vai haver momentos tenebrosos, dolorosos, fortes, impactantes, que vão vir direto a você, ao seu coração, ao seu sentimento, à sua mente. Não estou dizendo que você está livre dessas coisas. Eu estou dizendo que você vai estar preparado. Coração preparado é um coração que se alimenta de Cristo, que se alimenta da palavra, se alimenta da palavra de Deus. Se alimenta. Só se alimenta. O resultado de todo esse alimento, o resultado dessa sua atitude, você vai ver quando aquelas pancadas da vida vierem direto ao seu coração. Quando setas forem tentando atingir o seu coração. Quando notícias ruins chegarem como setas tentando atingir você direto no coração, para te adoecer, para te deixar acamado. Não só espiritualmente, mas fisicamente também. Notícias, sentimentos, angústias, elas vêm para atingir o nosso lugar especial, o nosso coração, né? De onde procedem as saídas da vida. Mas o resultado pode ser físico, pode ser realmente ficar acamado, ficar doente, não conseguir se levantar fisicamente, porque o coração, as emoções, o sentimento foi atingido duramente. Então, quando você se alimenta da palavra, todas essas coisas ruins podem vir a acontecer. Mas você vai estar com o coração forte, preparado. Preparado. Coração forte, a mente está forte. Coração forte, o corpo está forte. Se alimente da palavra. Busque o Espírito Santo, se encha de azeite. E por fim, o vinho, sangue de Cristo na sua vida. Busque esse vinho, busque a alegria. O vinho numa festa representa alegria. O vinho no casamento representa alegria, a satisfação todos os dias. Então busque esse vinho que representa o sangue de Cristo, que nos traz alegria de salvação. Essa alegria que às vezes nos falta. Não vamos passar 24 horas sem essa alegria. É contentamento. Não é você estar rindo o tempo inteiro. Não é você rindo o tempo inteiro que você vai demonstrar a alegria que o vinho, que é o sangue de Cristo, produz em você. O vinho material, aquele que é todo fermentado, que é cheio de álcool, que o pessoal bebe para ficar alegre, fica alegre enquanto está bebendo. Mas o vinho do sangue de Jesus, ele produz uma alegria permanente dentro de você. Um contentamento. Faz você viver seus dias de uma maneira leve, de uma maneira mais tranquila. Essa alegria, ela massageia você por dentro. Ela faz com que os seus dias sejam mais leves. O sangue de Cristo, o vinho, ele nos proporciona isso. Então que você busque a alegria que só o vinho de Deus pode te dar. O azeite que só o Espírito Santo pode te dar. E o pão que só a palavra de Deus pode te proporcionar. E que Deus te abençoe, que você seja revestido por esses 3 elementos todos os dias da sua vida. E que o Senhor te acrescente a cada dia mais azeite, vinho e pão, para que você seja completo no corpo, na alma e no espírito. Que o vinho, o pão e o azeite estejam nessas 3 áreas da sua vida. Esses 3 elementos sustentando essas 3 áreas da sua vida. E a sua vida será bem melhor. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e que você encontre em Deus alegria, palavra de Deus, Espírito Santo, vinho, pão e azeite. Azeite, vinho e pão. Eu te agradeço por assistir o vídeo. Até o próximo. E se inscreva no meu canal. Fiquem com Deus.